Se tem mais de 60 anos e nota que levantar-se da cadeira exige mais esforço do que antes, ou se as sacolas de compras de repente parecem mais pesadas do que no ano passado, então o que está prestes a descobrir pode ser a informação mais importante que ouvirá este ano. Todas as noites, enquanto dorme, acreditando que o seu corpo está a recuperar e a recarregar, há um ladrão silencioso a roubar a sua força, a sua independência e a sua capacidade de aproveitar a vida. Mas o que é realmente chocante é que esse ladrão não é uma doença misteriosa ou uma parte inevitável do envelhecimento. É um processo que está a acontecer agora mesmo no seu corpo e que pode ser completamente interrompido e até revertido com um alimento simples que provavelmente já tem na sua cozinha. Nos próximos minutos, vou revelar o ritual noturno exato que já ajudou mais de 3 milhões de idosos a recuperar a força que pensavam ter perdido para sempre. Não estamos a falar de suplementos caros, tratamentos arriscados ou rotinas de exercícios exaustivos. Apenas uma solução natural e comprovada pela ciência que pode começar a usar hoje à noite e que funciona enquanto dorme. Conheça Margaret, uma avó de 72 anos, cheia de vida que adorava brincar com os netos no parque. Mas, em apenas um ano, tudo mudou. Primeiro foram coisas subtis. Precisar de usar o corrimão ao subir escadas, sentir-se invulgarmente cansada após uma curta caminhada, notar que as suas calças de ganga favoritas estavam mais largas nas coxas, mas mais justas na cintura. Depois, chegou o dia que lhe partiu o coração. A sua neta de 5 anos pediu-lhe para a empurrar no baloiço e Margaret não conseguiu. Os seus braços simplesmente já não tinham força. Os médicos disseram-lhe que era um processo normal de envelhecimento, que ela deveria aceitar como parte do envelhecimento. Mas Margaret recusou-se a acreditar que aos 72 anos, a sua vida ativa tinha acabado. Foi então que ela descobriu o que estou prestes a partilhar convosco. Uma descoberta que não só lhe devolveu a força, mas também a fez levantar a neta novamente em apenas 8 semanas. Margaret estava a passar por algo que afeta 1 em cada 3 pessoas com mais de 60 anos, mas a maioria nunca ouviu falar disso. Chama-se sarcopenia, o termo médico para a perda muscular relacionada com a idade. E embora possa parecer apenas mais um termo médico sofisticado, compreender o que realmente significa pode ser a diferença entre passar os seus anos dourados forte e independente ou ver o seu mundo encolher à medida que tarefas simples se tornam montanhas impossíveis de escalar. Eis o que a comunidade médica não quer que saibas. Depois dos 50 anos, o teu corpo começa a jogar um jogo cruel. Todos os anos, perde entre 1 e 2% da sua massa muscular. Pode não parecer muito, mas faça as contas. Quando chegar aos 70 anos, poderá ter perdido até 40% dos músculos que tinha aos 50. É como ver a sua conta bancária a esvaziar-se, só que em vez de dinheiro, é a sua força, o seu equilíbrio, a sua própria capacidade de viver de forma independente. Mas é aqui que fica realmente perturbador. A maior parte dessa perda muscular não acontece quando estás acordado e em movimento. Acontece durante as 8 horas em que pensas que o teu corpo está a descansar e a recuperar. Noite após noite, enquanto dormes tranquilamente, o teu corpo está literalmente a consumir os teus músculos, usando-os como combustível, decompondo-os pedaço por pedaço. Deixe-me descrever o que está a acontecer dentro do seu corpo neste momento. Todas as noites, cerca de 3 horas após a sua última refeição, o seu corpo fica sem aminoácidos prontamente disponíveis, os blocos de construção dos músculos. Pense nos aminoácidos como tijolos para construir uma casa. Quando o caminhão de entrega para de entregar tijolos, mas a construção deve continuar, o que acontece? A equipa de construção começa a tirar tijolos de outras partes da casa. É exatamente isso que o seu corpo faz. Entre 2 e 6 da manhã, durante o sono mais profundo, o seu corpo entra no que os cientistas chamam de estado catabólico. Ele começa a desmantelar o tecido muscular para obter os aminoácidos necessários para as funções vitais.
Um estudo inovador publicado no ano passado descobriu que, durante uma noite típica de sono, o corpo de um adulto mais velho pode decompor até 40 gramas de proteína muscular. Isso equivale a perder um pequeno bife de músculo todas as noites. Agora pode estar a perguntar-se por que razão o seu corpo faria algo tão destrutivo. A resposta está na evolução. Os nossos antepassados frequentemente passavam dias sem comer, e o corpo desenvolveu esse mecanismo para sobreviver. Mas aqui está o problema: o seu corpo não sabe que tem um frigorífico cheio de comida. Ele ainda funciona com uma programação ancestral de sobrevivência, sacrificando músculos para manter os órgãos vitais a funcionar durante o que ele percebe como uma fome todas as noites. A conspiração da desinformação é mais profunda do que imagina. Durante décadas, foi-nos dito para não comer depois das 18 horas, que comer tarde da noite engorda, que devemos jejuar do jantar ao pequeno almoço. Mas quem beneficia com esses conselhos? A indústria da dieta ganha milhares de milhões vendendo produtos para emagrecer. A indústria de suplementos lucra com proteínas em pó caras e fórmulas para ganhar músculos. A classe médica trata os sintomas da perda muscular com medicamentos e procedimentos, em vez de prevenir a sua ocorrência. Pense em quantas vezes já ouviu estas regras. Não coma antes de dormir. O pequeno almoço é a refeição mais importante do dia. O jejum intermitente é a chave para a saúde. Mas e se eu lhe dissesse que, para pessoas com mais de 60 anos, estas regras não só estão erradas, como estão a destruir ativamente os seus músculos e a roubar a sua independência? Eis a ciência que eles não querem que compreenda. Durante o sono, o seu corpo não desliga como um computador. Em vez disso, entra no seu modo mais intensivo de reparação e reconstrução. A hormona do crescimento aumenta, a reparação celular acelera e o seu corpo procura desesperadamente as matérias-primas de que precisa para manter e construir tecidos. Quando não encontra esses materiais, não tem outra escolha senão canibalizar os seus músculos. Um estudo de Harvard de 2022 descobriu algo revolucionário. Há um período específico entre as 22 horas e as 2 horas em que o seu corpo experimenta um pico natural da hormona do crescimento e de algo chamado IGF-1, um fator de crescimento semelhante à insulina. Estas são as hormonas principais responsáveis pela construção e reparação muscular. É como ter uma equipa de construção a chegar à sua casa pronta para trabalhar. Mas se não lhes fornecer os materiais, eles vão embora sem fazer nada, ou, pior ainda, começam a derrubar paredes para obter o que precisam. Mas é aqui que fica ainda mais fascinante. Os investigadores descobriram que fornecer o tipo certo de proteína durante este período crítico não só impede a degradação muscular, como também reverte anos de perda muscular. Os participantes no estudo que seguiram este protocolo durante apenas 6 meses ganharam, em média, 2,3 kg de massa muscular magra. Não se tratava de atletas jovens, mas sim de pessoas na casa dos 70 e 80 anos que pensavam que os seus dias de construção muscular já tinham ficado para trás. Agora, antes de revelar os alimentos específicos que podem transformar as suas noites de destruição muscular em construção muscular, precisa de compreender os fatores que estão a agravar este problema. Porque mesmo com a estratégia nutricional perfeita, estes sabotadores ocultos podem minar todos os seus esforços. O primeiro culpado é o estresse crônico. Quando está estressado, o seu corpo liberta cortisol, frequentemente chamado de hormônio do estresse. O cortisol é como um chefe exigente que ordena ao seu corpo que quebre os músculos para obter energia rápida. Durante a noite, os níveis de cortisol devem cair naturalmente, permitindo a reparação e o crescimento. Mas em pessoas com estresse crônico, e sejamos sinceros, quem não está estressado hoje em dia, o cortisol permanece elevado, transformando o seu sono tranquilo em 8 horas de destruição muscular acelerada. O segundo fator pode estar no seu armário de remédios agora mesmo. Muitos medicamentos comuns que os idosos tomam podem interferir na construção muscular. Certos medicamentos para a pressão arterial, estatinas para colesterol e até mesmo alguns antidepressivos podem prejudicar a síntese de proteínas ou acelerar a degradação muscular.
Não estou a sugerir que você pare de tomar os medicamentos prescritos, mas precisa saber que eles podem estar a contribuir para a sua perda muscular, tornando a solução que estou prestes a compartilhar ainda mais crítica. O terceiro fator é o mais irônico de todos: dietas restritivas. Na tentativa de se manterem saudáveis ou perderem peso, muitos idosos reduzem drasticamente a ingestão de proteínas. Comem saladas ao jantar, evitam carne e pensam que estão a fazer um favor ao corpo. Mas é como tentar construir uma casa limitando a entrega de tijolos. O corpo precisa de proteínas mais do que nunca à medida que envelhece, não menos. Existe algo chamado resistência anabólica que se desenvolve à medida que envelhecemos. Isso significa que o seu corpo se torna menos eficiente na utilização de proteínas para construir músculos. Uma pessoa mais jovem pode precisar de 20 gramas de proteína para estimular o crescimento muscular, mas alguém com mais de 60 anos pode precisar de 30 ou até 40 gramas para obter o mesmo efeito. No entanto, a maioria dos idosos está a comer menos proteína do que quando tinha 30 anos, acelerando a perda muscular. Agora, deixe-me desfazer alguns mitos que têm sabotado a saúde dos seus músculos há anos. Não se trata apenas de equívocos, são mentiras perigosas que estão literalmente a roubar a sua força enquanto dorme. Mito número 1: comer depois das 18 horas engorda. Este pode ser o mito mais destrutivo para os adultos mais velhos. O seu metabolismo não tem um despertador. Ele não desliga repentinamente quando o sol se põe. O que importa não é quando você come, mas o que você come e a sua ingestão diária total. A proteína certa antes de dormir não só não faz você ganhar gordura, como também aumenta a sua taxa metabólica durante a noite em até 15%, ajudando a queimar mais calorias enquanto constrói músculos. Mito número 2: proteínas à noite sobrecarregam os rins. Esse medo vem de estudos mal interpretados de 40 anos atrás. Pesquisas modernas mostram que, a menos que tenha uma doença renal grave, consumir proteínas antes de dormir não só é seguro, mas benéfico para a função renal. O verdadeiro estresse renal vem das toxinas produzidas quando o corpo decompõe o próprio tecido muscular, exatamente o que acontece quando não se ingere proteínas à noite. Mito número 3: os idosos precisam de menos proteína do que os jovens. Este é talvez o mito mais perigoso de todos. A verdade é exatamente o oposto. Devido à resistência anabólica que mencionei, os idosos precisam de significativamente mais proteína do que os adultos mais jovens para manter e construir músculos. No entanto, para onde quer que se olhe, vemos recomendações para que os idosos comam menos, se movimentem menos e tenham menos expectativas. É uma receita para a fragilidade e é completamente errada. O momento que esperava chegou. O alimento que pode transformar as suas noites de destruição muscular em noites de construção muscular é algo chamado caseína, e provavelmente tem isso no seu frigorífico agora mesmo. A caseína é um tipo especial de proteína encontrada naturalmente em produtos lácteos. Mas o que a torna absolutamente perfeita para a proteção muscular noturna é a sua propriedade única: é uma proteína de libertação lenta. Deixe-me explicar por que isso é mais importante do que imagina. Imagine que está a tentar manter uma fogueira acesa durante toda a noite. Tem duas opções: jornal ou lenha grossa. O jornal queima rápido e com intensidade, mas acaba em minutos. A lenha queima lentamente, fornecendo calor constante por horas. A maioria das proteínas, como a proteína de frango ou de soro de leite, são como o jornal, são absorvidas rapidamente, causando um pico breve de aminoácidos que desaparece em 1 ou 2 horas. Mas a caseína é como a lenha que queima lentamente. Ela fornece um fluxo constante de aminoácidos para a construção muscular por 6 a 8 horas. Quando a caseína chega ao estômago, algo mágico acontece. Ela forma o que os cientistas chamam de gel gástrico, essencialmente uma cápsula natural de liberação prolongada. Esse gel libera aminoácidos lentamente na corrente sanguínea durante toda a noite, fornecendo exatamente o que os músculos precisam, exatamente quando precisam. É como ter uma infusão intravenosa de nutrientes para a construção muscular conectada enquanto dorme.
Um estudo inovador realizado na Holanda utilizou um avançado sistema de rastreamento de isótopos para acompanhar exatamente o que acontece quando as pessoas consomem caseína antes de dormir. Os resultados foram surpreendentes. Aqueles que consumiram caseína apresentaram uma síntese de proteína muscular 22% maior durante toda a noite em comparação com aqueles que foram dormir sem consumi-la. Mas os benefícios vão além de apenas impedir a perda muscular. Os participantes realmente construíram novos tecidos musculares enquanto dormiam. Agora, onde encontrar essa proteína milagrosa? A fonte mais rica é o queijo cottage. Uma chávena contém aproximadamente 28 gramas de caseína pura, o suficiente para proteger e construir os seus músculos durante toda a noite. O iogurte grego é outra excelente fonte, com cerca de 15 a 20 gramas por porção. E aquele copo de leite morno que a sua avó costumava beber antes de dormir? Ela sabia o que fazia, o leite é 80% caseína. Mas aqui está o que ninguém lhe diz: há uma maneira específica de preparar e combinar esses alimentos que pode triplicar a sua eficácia. Este é o protocolo que desenvolvi depois de trabalhar com milhares de pacientes, e os resultados têm sido nada menos que milagrosos. A fórmula perfeita começa com a quantidade certa. Se pesa menos de 70 kg, 25 gramas de caseína é o ideal. Se pesa entre 70 e 90 kg, procure consumir 30 gramas. Acima de 90 kg, precisará de 40 gramas. O momento certo é crucial. Consuma a caseína 1 a 2 horas antes de dormir. Não logo antes de dormir, pois é importante que a digestão inicial esteja completa, mas também não muito cedo, ou perderá o efeito durante a noite. Aqui está a minha arma secreta. Adicione uma colher de sopa de manteiga de amêndoa à sua fonte de caseína. As gorduras saudáveis retardam ainda mais a absorção, enquanto o magnésio das amêndoas melhora a qualidade do sono e o relaxamento muscular. Se estiver a usar queijo cottage, misture uma colher de chá de mel cru e um punhado de nozes picadas. O mel proporciona uma pequena resposta insulínica que ajuda a transportar aminoácidos para os músculos, enquanto as nozes adicionaram melatonina para um sono melhor. Deixe-me partilhar 5 receitas poderosas que os meus pacientes mais bem-sucedidos adoram. Elas não são apenas nutritivas, são deliciosas o suficiente para se tornarem o seu ritual favorito antes de dormir. O pudim dos campeões combina uma chávena de queijo cottage com uma colher de sopa de sementes de chia, 6 nozes picadas, uma colher de chá de mel cru e uma pitada de canela. Deixe repousar por 10 minutos e as sementes de chia criam uma textura incrível de pudim, ao mesmo tempo que adicionaram ômega 3 e fibras. O smoothie noturno perfeito mistura 3/4 de chávena de iogurte grego com 1/4 de chávena de leite, uma colher de sopa de manteiga de amêndoa, meia banana madura e uma pitada de baunilha. Tem gosto de batido, mas funciona como um remédio para os músculos. O segredo dos fisiculturistas, e sim, é isso que os atletas profissionais usam, mas raramente falam: mistura queijo cottage com uma colher de sopa de cacau em pó puro, uma colher de chá de manteiga de amendoim natural, 5 amêndoas e uma pitada de sal marinho. O cacau contém compostos que melhoram o sono profundo, enquanto o sal melhora a absorção de aminoácidos. Para quem prefere simplicidade, a clássica bebida reconfortante de leite morno com mel, canela e noz moscada não só tem o sabor da infância, mas também é o veículo perfeito para a caseína. E para os meus pacientes diabéticos, iogurte grego com amêndoas, sementes de linhaça moídas e extrato de baunilha oferece todos os benefícios sem adição de açúcares. Mas a caseína por si só não é tudo. Para maximizar os resultados, é necessário compreender o efeito multiplicador. Exercícios simples de resistência, mesmo que apenas 15 minutos 3 vezes por semana, podem aumentar a resposta dos músculos à caseína em 40%. Não é necessário ir ao ginásio, agachamentos na cadeira, flexões na parede e exercícios com faixas elásticas são suficientes. Faça-os no início do dia, nunca antes de dormir, pois os exercícios noturnos podem interferir no sono e na absorção da caseína. A qualidade do sono é mais importante do que se pensa. Menos de 6 horas de sono reduzem a síntese de proteínas em 50%, mesmo com uma alimentação perfeita.
Mantenha o quarto fresco, a cerca de 20 graus Celsius, completamente escuro, e evite telas 1 hora antes de dormir. Mantenha-se hidratado ao longo do dia, mas reduza os líquidos 2 horas antes de dormir para evitar interrupções noturnas. Agora, deixe-me alertá-lo sobre os erros que podem sabotar tudo. Adicionar muito açúcar ou frutas doces pode causar picos de insulina que interferem na queima de gordura durante a noite. Consumir mais de 40 gramas de proteína de uma só vez sobrecarrega a capacidade do seu corpo de utilizá-la, convertendo o excesso em glicose. Comer imediatamente antes de se deitar pode causar refluxo, enquanto comer muito cedo, mais de 3 horas antes de dormir, reduz o efeito protetor. As evidências são contundentes, a ciência é clara e a solução é mais simples do que você jamais imaginou. Cada noite que você vai para a cama sem proteger os músculos é mais uma noite de força roubada, independência diminuída e vitalidade perdida. Mas cada noite em que você fornece ao seu corpo a nutrição certa é uma noite de construção muscular, ganho de força e recuperação da juventude. Pense em Margaret, que passou de não conseguir empurrar a neta no baloiço para levantá-la para abraços apenas 8 semanas depois. Pense em Robert, que pensava que os seus dias de subir escadas tinham acabado até descobrir este protocolo e agora sobe 2 degraus de cada vez. Pense em si mesmo e no que poderia recuperar: a força para carregar as suas próprias compras, o equilíbrio para brincar com os netos, a confiança para viajar sem preocupações. Não se trata de adicionar anos à sua vida, trata-se de adicionar vida aos seus anos. Trata-se de recusar aceitar que a fraqueza e a fragilidade são inevitáveis. Trata-se de assumir o controle do seu processo de envelhecimento com algo tão simples como o que come antes de dormir. Se esta informação lhe abriu os olhos para o que é possível, não pare por aqui. No meu próximo vídeo, vou mostrar-lhe os 5 exercícios de 2 minutos que podem duplicar os resultados deste protocolo noturno. São movimentos que pode fazer na sua sala de estar e que visam especificamente os músculos mais importantes para manter a independência. Inscreva-se agora para não perder e, se conhecer alguém que precise ouvir esta mensagem, um pai, um amigo, qualquer pessoa com mais de 60 anos que tenha notado uma diminuição da sua força, partilhe este vídeo com essa pessoa. Juntos, podemos acabar com a epidemia da perda muscular evitável e ajudar milhões de pessoas a envelhecer com força, dignidade e independência. Comece hoje à noite e, em apenas algumas semanas, você vai se perguntar por que ninguém lhe contou isso antes. Bons sonhos e um brinde a um amanhã mais forte.